Bom, chegamos ao 7º vídeo, né. Esse vídeo é um complemento, né, com ele eu encerro o tratamento dado ao capital. Comecei pelo 6º vídeo e agora no 7º vídeo. Tá certo? Vão ser precisos mais 1 ou 2, né. Eu convidei o Tiago para fazer uma exposição sobre a monografia dele, ele gentilmente aceitou. Assim, depois que você tiver assistido esses 7 vídeos, você vai ver a relevância da monografia do Tiago. E aí, a partir da relevância da monografia do Tiago, você vai entender melhor os 7 vídeos, né. Então, ainda estamos decidindo como é que vamos fazer, né. Mas eu ainda tenho que falar uma parte, então talvez sejam mais 2 vídeos. Ainda vou conversar com o Tiago com calma, para saber como é que nós vamos apresentar. Tá certo? Mas vamos então agora ao 7º vídeo sobre o segredo do capital, em que o Marx desvela, desvenda, desnuda, desmistifica o capital. O que ele vai mostrar? Vai mostrar que o segredo do capital é escravidão, coisificação, exploração. Vamos lá, vamos começar. Segredo do capital. Escravidão, coisificação, exploração. Vamos nessa. Bom, se você não assistiu os 3 primeiros vídeos, aqui a recomendação é a mesma. Olha, não assiste isso. Você não vai entender por que o Marx está fazendo isso, está batendo, está desmistificando o capital. Você vai achar que é uma coisa... É melhor ver, assistir, tá certo? Para entender, né, direitinho a profundidade dessa crítica do Marx ao capital. Bom, ele está naquilo que a gente mostrou no vídeo 1, aquele percurso, né? A gente até o 6º vídeo viu o valor, dinheiro e preço são criações sociais, portanto, podem ser abolidos. Ou seja, o que estamos dizendo é que a sociedade comunista não é um sonho, não é utopia, né? Não é um delírio, ela é viável, ela é factível, né? Não só uma necessidade prática, mas ela é factível. Ou seja, ela não é um desejo, ela é alcançável, mas esse ponto de como alcançar não é objeto desses vídeos. E agora nós vamos ver o segredo, entre aspas, do capital. Por que segredo, entre aspas? Né? Porque mostrando naquela perspectiva de que o Marx entra na bruma, né, para mostrar que nela não tem monstros, né? E o que ele faz, ele se apodera da interpretação concorrente e a destrói a golpes de martelo. Vamos lá. Qual é a herança que nós temos do vídeo 6? Que as leis da economia política, as alegadas, as ditas leis naturais férreas, né, não são verdade. No capítulo 1, ele quebrou a relação entre valor de uso e valor de troca, né? Como dizendo, a mercadoria não contém um átomo das qualidades que lhe dão valor de uso, e o trabalho concreto não entra no valor de troca. O trabalho que entra é o trabalho abstrato. No capítulo 3, ele quebrou a relação entre valor de troca e preço, né, dizendo que há diferenças quantitativas e diferenças qualitativas, né? Ou seja, capítulo 1 e capítulo 3 estão mostrando o quê? Que as leis da economia política não são leis naturais, não são leis férreas.
E reflexões que a gente pode fazer sobre isso. As leis da economia política, naturais e férreas, não, são alienação. Muito bem. Como é que, então, que a gente compatibiliza isso com a dialética? Afinal, dialética é lei férrea, dialética é finalismo. E Marx tinha dissonância cognitiva? Eu acho que não, né? Eu decididamente digo que não, sem qualquer sombra de dúvida. Então, o que pode explicar essa dicotomia entre dizer que as leis da economia política são alienação, né? Não são leis naturais, não são leis férreas, né? E a alegada epistemologia dialética do Marx, né? Vamos ver isso. Vamos começar recorrendo ao Colette, no marxismo e dialética. O que o Colette fala? Olha, os marxistas não entendem dialética. Eles sequer suspeitam que há dois tipos de oposição. A oposição por contradição, que é de Hegel, e a oposição sem contradição, que é de Kant. Oposição dialética e oposição real. A dialética, qual é a fórmula que você expressa? Há e não há. A oposição real, a fórmula que você expressa é A e B. Ora, há e não há, o que quer dizer? Quer dizer que para você falar em A, você tem que se referir a não há, porque o A em si não é nada, não existe. O A só existe como contraposição ao não há. O não há também sozinho de per si não existe. Ele só existe como contraposição ao há. Portanto, o que você já mostra aí? Que há e não há são irreais, né? E essa ida e vinda de A para não há, de não há para A, é que dá um movimento. Daí a dialética ser a origem do movimento. Bom, então continuemos com o Colette falando dos marxistas não entendem de dialética. Porque nos poucos casos em que eles tiveram notícias dessas oposições, oposição dialética da oposição real, da contraposição com contradição e oposição sem contradição, eles não compreenderam o significado delas, pois consideraram a oposição real como um exemplo, como um caso de dialética. É uma distinção que não era desconhecida pelo Marx. No Crítica e Filosofia do Direito, né, que ele, referindo-se ao processo de mediação hegeliana, disse o Marx: é notável que esse absurdo processo de mediação tenha sido reduzido por Hegel a uma forma abstrata, lógica, por isso não falseável, intransigível. É notável que esse absurdo processo de mediação tenha sido elevado por Hegel ao trono do mistério especulativo da lógica, ao trono do esquema da razão, ao trono do modo por excelência de dedução racional. Por que absurdo? Marx diz, porque extremos reais não podem ser mediados um pelo outro, precisamente porque são extremos reais. Mas eles também não precisam de qualquer mediação. A não precisa de qualquer mediação com B. A e B existem de per si. É diferente do caso de A e não A. A e B existem de per si. Por quê? Porque suas naturezas são totalmente opostas, porque eles não têm nada em comum entre si. Os extremos reais não precisam de qualquer mediação, porque um não necessita do outro, porque um não complementa o outro, porque um não tem em seu seio a nostalgia, a necessidade, a antecipação do outro. Qual é o dualismo fundamental da lógica do Hegel, disse o Marx? É tratar a universalidade e a singularidade, os momentos abstratos do silogismo, os momentos abstratos da inferência lógica, como opostos reais, como antítese real. Então, voltando para o Colette, a dialética só existe nos conceitos. A dialética da matéria, a dialética das coisas, que deveria ser o específico do marxismo, já está toda contida na obra do Hegel. Não em contradição com o idealismo do Hegel, mas como instrumento e meio desse idealismo. Vamos lembrar do vídeo 2? O que é Hegel? Hegel diz que o pensar existe antes do ser, né? O ser, o que é? É uma mera aparência do pensar, né? O finito é a maneira como o infinito se revela como infinito. O ser
é a forma como a razão, né, se apresenta para se referenciar como razão. Ou seja, tudo que existe, que você vê, é só aparência da razão. Tá certo? Ora, então, o que você pensa que são coisas, na realidade, são o quê? São pensamentos. Portanto, a dialética das coisas já está na dialética do pensamento, dos conceitos. Ora, e continua o Colette. O drama do marxismo, incorrido até mesmo por Engels, no Dialética da Natureza, é tomar ao pé da letra a dialética da matéria de Hegel como sendo uma forma superior de materialismo. Bom, se é assim, né, a dialética no Capital não é modo de investigação, e sim modo de exposição, mero recurso retórico simples e artifício para dialogar com os hegelianos. O que compatibiliza? É isso. É aquela parte que o Marx, no prefácio à segunda edição do Capital, chamou atenção para a distinção entre modo de investigação e modo de exposição. Se ele, nos capítulos 1, 2 e 3, mostrou que as leis da economia política não passam de alienação, né, a exposição dialética é só um modo de exposição e não um modo de investigação. A gente viu, passou 6 vídeos, onde a dialética não tem qualquer papel. E percorremos uma boa parte das obras do Marx. Bom, de fato, quer dizer, mostrar que não existe lei férrea, né? Ele está retomando o manuscrito. E o que ele está fazendo? Tanto no manuscrito quanto no Capital, ele está dizendo da viabilidade de uma sociedade sem troca, sem propriedade privada alienada, sem escravidão, sem coisificação, sem fetichismo, sem uma esfera social oprimindo a outra. Ora, o que ele está falando? Uma sociedade comunista não é uma utopia, não é um sonho, não é uma filosofia, né? Uma sociedade comunista é uma necessidade prática e é factível. Esse é o esforço do Marx, provar a viabilidade do comunismo, da abolição do mercado e, portanto, da propriedade privada alienada. Bom, com isso na mente, vamos olhar o vídeo 7. Por isso que ele continua revelando o segredo do capital. Qual é o segredo? A escravidão, a coisificação, a exploração. Né? Ele está desnudando, desvelando, desmistificando, ainda usando a imagem do Foucault, de que, ao contrário de Perseu, que usava uma lanterna para investigar a bruma, o Marx entra na bruma e mostra que nela só tem banalidade. Né? Então, o que ele está falando? Ele entra no Capital e mostra que dentro dele o que tem? Tem escravidão, tem coisificação e tem exploração. Todas as maravilhas, as belezas que a burguesia fala são mentiras, são fraudes, são falsas, né? Não tem o menor sentido. É só para encobrir o terror que é a vida sobre o mercado. Então, segunda parte do tratamento que nós estamos dando ao Capital. Vamos lá. Capital, crítica da economia política. O que nós vamos ver para desvelar o segredo do capital? A parte 2, transformação do dinheiro em capital, que é o capítulo 4, como o dinheiro se transforma em capital. E a parte 3, a produção da mais-valia, ou capítulo 5, processo de trabalho e processo de produção de mais-valia. E com isso a gente completa. Aqui nós começamos, retomamos o Hal Ekman, que a gente chamou a atenção do Hal Ekman, para o Hal Ekman, né? Ele disse que tinha lido 4 vezes Capital, estava absolutamente convencido de que estava tudo nos 4 primeiros capítulos, e ele estava se convencendo que estava tudo no primeiro capítulo. E nós dissemos, olha, nós vamos até o capítulo 5, porque aí a ligação com os escritos dos anos 40 fica mais fácil. Então, por isso, em vez da gente parar no capítulo 4, nós vamos até o capítulo 5. Vamos lá. O que o Marx está mostrando? Circulação simples. Mercadoria vira dinheiro, né? Que vira Bíblia. Aí diz ele, na circulação simples, a troca regula o valor. Na circulação ampliada, ele diz mercadoria vira dinheiro, que vira mercadoria, que vira dinheiro, né? Que vira aguardente. Aí, aqui, o que ele está dizendo? Na circulação ampliada, é o valor que regula a troca. Guarda isso que lá para frente nós vamos retomar, né?
Então, o que eu acho interessante é o exemplo que ele usa: Bíblia e aguardente. Quer dizer, o religioso bêbado, né? Mas o Marx realmente era politicamente incorreto, e eu me divirto muito com isso, né? E com o capital, o que acontece? O dinheiro vira mercadoria e vira mais dinheiro. Então, qual é o processo? Qual é o segredo do trade? Como é que essas coisas acontecem? Bom, ele diz, olha, você tem 3 partes. A primeira parte é a escravização do trabalhador mascarado em liberdade, né? A segunda é a coisificação, né? A transformação do trabalhador em mercadoria, né? Mascarada em compra e venda de força de trabalho, e não do trabalhador. A terceira é que o capitalista não paga ao trabalhador pelo seu trabalho. O capitalista paga ao trabalhador pelo custo em que ele, trabalhador, tem para se reproduzir como trabalhador. Essa é a estrutura, é o truque do capital. Então, vamos para a parte 1. Na parte 1, Marx está retomando o tema da liberdade. No Questão Judaica, a liberdade é um nome diferente para egoísmo. No Capital, liberdade é um nome diferente para sujeição ao outro, para a escravidão. Por quê? Porque ela esconde o despojamento dos meios para a produção da própria sobrevivência do trabalhador. Ou seja, o trabalhador não tem como produzir sua sobrevivência, ele não tem outra alternativa a não ser se entregar, se escravizar a quem tem as condições, meios de produção para produzir as coisas. Portanto, na realidade, o que ele é? Ele é livre no sentido de despojado de meios para produzir sua sobrevivência. E, portanto, o que ele tem que fazer? Ele tem que se escravizar a alguém. Ora, como é que a burguesia esconde isso? Ah, não, é a liberdade de trabalhar para quem ele quer. Como? Ele não tem liberdade de trabalhar para quem ele quer, ele tem que trabalhar. Ele é escravo porque ele tem que trabalhar, né? Trabalhar para o outro e não para ele. A escravidão está em que ele trabalha para o outro, e não faz o outro, a liberdade de escolher que outro que ele vai ser escravo. Quer dizer, isso é uma idiotice, só débil mental pode achar que isso é uma coisa relevante. Isso é, de fato, liberdade. Disse o Marx: o possuidor do dinheiro, para transformar dinheiro em capital, tem que encontrar no mercado de mercadorias o trabalhador livre. Livre no sentido de que, como pessoa livre, possa dispor livremente sua força de trabalho como mercadoria. Livre no sentido de estar livre, inteiramente despojado de todas as coisas necessárias à materialização da sua força de trabalho, não tendo além desta outra mercadoria para vender. Ora, o que você tem aqui? Trabalhador livre, não, é o trabalhador escravo, é o trabalhador despojado. Trabalhador despojado, se ele é despojado de condições para produzir sua sobrevivência, ele tem que se entregar, estar à disposição de quem consegue produzir a sobrevivência dele. Quem é? Que é o cara que dispõe de meios de produção, é o proprietário dos meios de produção. Na segunda parte, o trabalhador vira coisa, vira mercadoria, força de trabalho. Vamos entender isso melhor. Trabalho é um processo em que participa o homem e a natureza. O homem se defronta com a natureza como uma de suas forças. O homem põe em movimento as forças naturais do seu corpo, braços e pernas, cabeças e mãos, e a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. O homem, com a sua própria ação, impulsiona, regula e controla o intercâmbio material com a natureza, atuando assim sobre a natureza externa, modificando e, ao mesmo tempo, modificando sua própria natureza. Ó, a herança aqui que não cheira a ideologia alemã. Então, o trabalho é um processo em que o homem, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla o intercâmbio material com a natureza. O homem atua sobre a natureza externa, modificando e, ao mesmo tempo, modificando sua própria natureza. Não vamos esquecer que o Marx usa o termo natureza, mas ele já mostrou que a natureza humana é um conceito vazio, é um termo vazio. E o homem e as coisas, tudo faz parte da natureza. E falar em natureza humana é uma bobagem. Vimos isso no vídeo 3. O homem desenvolve suas potencialidades adormecidas na natureza e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais, não se tratando, portanto, de formas naturais e instintivas de trabalho. Ideologia alemã na veia. É um segredo capital. Força de trabalho ou capacidade de trabalho. Conjunto de faculdades físicas e mentais existentes no corpo e na personalidade viva de um ser humano, as quais ele põe em ação toda vez que produz valores de uso de qualquer espécie,
transformada em mercadoria. O que é isso? Coisificação. Olha que coisa interessante, como isso também liga com a escravidão. O que é força de trabalho? A minha a faculdade física e mental, né? Eu tenho, que está no meu corpo, né? Então, eu consigo separar isso de mim? Não. É uma maluquice falar que eu vendo minha força de trabalho para você. Não, eu não vendo minha força, porque eu vou junto. Eu tenho que estar junto. Não vamos esquecer, que a gente viu no Ad Feuerbach, viu no vídeo 3, o que é o homem? O homem é atividade sensível. O homem não é um objeto, tem uma existência física. Ele só existe como atividade sensível. Para existir, ele tem que fazer alguma coisa. Então, para a força de trabalho existir, eu tenho que pôr em ação as minhas faculdades físicas e mentais, com vistas a um trabalho, né? Que não é um trabalho instintivo. Portanto, na realidade, eu, quando vendendo uma força de trabalho para você, é uma maluquice, eu não vendo nada. Eu me escravizo, eu entrego a você as minhas capacidades físicas e mentais. É mentira que eu vendo. Eu não vendo. Eu não tenho como sobreviver sem a não ser entregar para você. O fato que você paga alguma coisa por mim não configura uma venda. Você paga alguma coisa por mim para que eu possa continuar existindo como seu escravo. Portanto, essa história que o salário paga a força de trabalho, não. Você mantém o cara como escravo. Você não está pagando pela minha força de trabalho. Você está pagando para que eu continue sobrevivendo. Caímos, então, na parte 3. O capitalista não paga ao trabalhador pelo seu trabalho. O capitalista paga ao trabalhador pelo custo que ele, trabalhador, tem para se reproduzir como trabalhador. Ou seja, não vamos esquecer que Marx é um economista clássico, entre aspas. Né? O que acontece? Na economia clássica, o que determina o preço? É o custo de produção. Então, qual é o preço da força de trabalho? É o custo de produção. Quando ele me compra, entre aspas, a minha força de trabalho, né? Ele vai pagar o quê? O preço, o custo de reprodução dessa força de trabalho. Mas, se ele vai pagar para mim, ele só vai me contratar se ele conseguir usar minha força de trabalho por um tempo maior do que aquele, né, que ele vai ter que entregar para mim de volta. Ora, o que é isso? É exploração. Ele vai me contratar por 8 horas, com 3 horas, o que eu entrego para ele, se ele me devolver, eu pago a minha sobrevivência, eu garanto a minha sobrevivência, as outras 5 horas eu entrego para ele gratuitamente. Então, o segredo qual que é? É não pagar pelo trabalho. É mentira que ele paga pelo trabalho. Ele paga para que eu continue me reproduzindo como força de trabalho, continue me reproduzindo como escravo dele, como assalariado dele, como escravo dele. Tá certo? O capitalista não paga o trabalhador pelo seu trabalho. É mentira. Ele paga pelo custo que o trabalhador tem para produzir sua sobrevivência como trabalhador. Olha, isso aí não é uma invenção do capital, ele não percebeu no capital. Ele viu nos manuscritos e na teoria de mais-valor. Primeiro, nos manuscritos. O que ele falou? A doutrina fisiocrática do Dr. Quesnay constitui a transição do sistema mercantilista para Adam Smith. Toda a riqueza é resolvida na terra e no cultivo da terra. A terra só é para o homem mediante o trabalho e a agricultura. Dessa forma, a essência subjetiva da riqueza é transferida para o trabalho. E continua ele. Quanto mais o trabalhador se desgasta trabalhando, cada vez mais uma parte do mundo exterior sensível deixa de ser fruto do seu trabalho, deixa de ser um meio de vida do seu trabalho, uma parte crescente do produto do seu trabalho, uma parte crescente do mundo exterior sensível que foi transformado pelo trabalhador, deixa de ser meio para a subsistência física do próprio trabalhador. Aí, numa teoria de mais-valia, o que ele chama de ação? Minha gente, o mais-valor para os mercantilistas era gerado na circulação, na comercialização. Né? Para os fisiocratas, ele era gerado na produção agrícola. Ora, quando os fisiocratas tiram a criação do mais-valor da circulação e transferem para a produção, eles estão fundando a análise da produção capitalista. E estão dizendo que esse mais-valor é um presente da natureza. Porque eles estão olhando para o trabalho agrícola e falando, você vai lá, põe ara, prepara a terra, põe a semente, passa um tempo, vem a fruta. Né? Ora,
Quem é que gerou isso? Foi a natureza. Então, mais valor é um presente da natureza. E o único trabalho que produz mais valor é o trabalho na produção agrícola, né? Só o trabalho agrícola produz mais valor. Aí veio Adam Smith e falou, não, olha, retomando lá o que ele falou na teoria nos manuscritos. O mais valor é gerado pelo trabalho em qualquer produção, porque tudo, para ter produto, tem que ter trabalho. É o trabalho que gera mais valor, né? Trabalho em qualquer produção, né? E o mais valor, chamou atenção o Smith, é trabalho não pago. O trabalho produtivo é o trabalho gerador de mais valor. Isso é muito interessante, porque na teoria de mais-valia, quem leu a teoria de mais-valia há de lembrar o fascínio do Marx pelo Adam Smith, né? Essa história do trabalho improdutivo, que os marxistas se matam e tal, e fica essa discussão toda, transporte é produtivo, propaganda é produtivo, propaganda é produtiva. Isso é uma besteira. Quem leu teoria de mais-valia viu o Marx falando, olha, esse negócio é fetiche, é bobagem essa discussão. O critério para saber se o trabalho é produtivo ou improdutivo foi dado pelo Adam Smith. É o Marx que está falando, foi dado pelo Adam Smith, né? Qual é o critério? Porque ele diz assim, o capitalismo não produz bens, ele produz mais valor. Portanto, trabalho produtivo é o trabalho que produz mais valor. O trabalho que não produz mais valor é improdutivo. Aí tem o famoso exemplo lá do alfaiate, né? Se você é um alfaiate que tem seu ateliê, né? Você é um trabalhador improdutivo. Por quê? Você troca o seu trabalho pela renda de quem comprou, parte da renda de quem comprou o terno que você fez. Agora, se em vez de você ter o seu ateliê, né, você trabalha numa loja de roupas, fazendo concertos, seu trabalho é produtivo. Por quê? Porque você é assalariado. Tem alguém que está tirando mais-valia em cima de você. Ou seja, você produz mais-valia. Você não troca trabalho por renda, você troca trabalho por salário. Você trabalha pelo seu custo de reprodução. Então, essa discussão se propaganda é produtiva, transporte, essa é uma discussão tola, boba, que não tem nada de marxista, né? Aliás, é muito interessante, porque o Marx era fascinado pelo Adam Smith. Ele falava assim, esse cara é brilhante, esse cara chega na porta, não dá o passo à frente, não abre a porta e atravessa, ele volta e vem com uma historinha vagabunda. Esse cara chegou na teoria de exploração, mas não deu consequência, ele volta e vem com uma baboseira. Então, o que eu estou chamando a atenção? Nunca será demais enfatizar. Marx, desenvolvendo o que disse nos manuscritos, disse no Teoria de Mais Valor que Adam Smith foi o primeiro a dizer que o mais valor é fruto do trabalho em geral, do trabalho em qualquer produção. É trabalho não pago. Adam Smith é que chamou que era trabalho não pago, ou seja, teoria de exploração. O que ele está falando? Olha, a teoria de exploração já está no Smith, ele simplesmente não falou porque não quis. Mas não é possível que um cara brilhante como ele não tenha percebido. E ele mostra várias coisas disso. Marx é fascinado pelo Adam Smith. Então, qual é o ponto? O trabalhador vira coisa escravo, assalariado, mercadoria fosse trabalho. É aí que acontece? Dinheiro, mercadoria, dinheiro, né? Na circulação ampliada. Aí, num determinado momento histórico, a força de trabalho virou mercadoria. Aí o que acontece? Valor gera mais valor. O DMD vira DMD', maior que D. Qual é o esquema? Dinheiro, você compra. Mercadoria, força de trabalho, matérias-primas, equipamento, né? Um monte de coisa, né? Põe para produzir. Consome isso produzindo. Aí você vende a mercadoria, tem mais dinheiro. Ora, o que você tem? Você tem um valor. Quando você compra essas coisas todas aqui, você tem mais valor. Desculpa, você tem valor igual. E quando você vende, você consegue mais valor. Por que quando você vende, você consegue mais valor? Aqui está a historinha. Por quê? Aqui você paga pelo custo de produção, né? Mas você põe a mercadoria de trabalho para trabalhar por um período de tempo maior do que aquele que ela precisa trabalhar para sobreviver. E aí é o segredo no capital. Parte 3. Capitalista não paga o trabalhador pelo seu trabalho. O capitalista paga o trabalhador pelo custo que ele, trabalhador, tem para se reproduzir como trabalhador. Então,
Qual é o segredo, a mágica da criação do mais-valor? O capitalista compra e consome no processo produtivo a mercadoria, a força de trabalho. Mas o capitalista não paga pelo tempo em que a força de trabalho trabalha, e sim pelo custo que ela incorre para se reproduzir. Entende? O segredo mágico, criação, eu repeti sempre, porque não, eu comprei teu trabalho, eu estou pagando pelo teu trabalho. Não, o patrão não está pagando pelo meu trabalho. O patrão está pagando pelo custo de eu me reproduzir como trabalhador. Tudo a mais, ele se apropria sem me pagar. É trabalho não pago, é mais-valia. Bom, e portanto, exploração. Ora, o trabalhador, a mercadoria força trabalho gera um valor que excede, que é maior do que o que recebe como contrapartida. O trabalhador gera mais valor do que recebe como contrapartida. O que é isso? Exploração. Bom, se mais valor o trabalho não paga exploração, o que é o óbvio? O vulgar, né? O medíocre. É um problema de distribuição de renda. Não. Isso é uma coisa vulgar. Não é um problema de distribuição de renda. Para o Marx, o fundamental não é isso. Fundamental para o Marx é a desumanização. Né? Antes de você ter um problema de distribuição, você tem um problema de degradação, de desumanificação, de coisificação, de escravidão do ser humano. Né? Marx recusa isso. E, portanto, a questão da distribuição é uma questão menor. A questão fundamental para ele é a questão da degradação, da desumanização, da coisificação, da escravidão, do trabalho alienado, da alienação do fetichismo, da exploração. Ou seja, mais valor está associado com o quê? Com o drama da vida. É disso que o Marx tratou a vida inteira, o drama da vida. Marx, então, retoma o tema do trabalho externo, no capítulo 5. Aquele em que o trabalhador não se reconhece feito exclusivamente para ganhar vida. Está lá nos manuscritos. Nos excertos dos manuscritos, esse trabalho externo é a base da propriedade privada e do assalariamento que faz da produção da vida o martírio da vida. Vai lá no vídeo 4 e você entende isso. Por que é a propriedade privada, ou o trabalho externo, que é a base da propriedade privada e do assalariamento. No Capital, ele vai, mais enfaticamente, relacionar o trabalho externo com o assalariamento, com o drama da vida. Ele vai focar mais, vai elaborar melhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Mais valor, trabalho não pago, exploração. Processo de trabalho. Produção de coisas úteis. O que tem? Tem uma disciplina do trabalho. Todo processo de trabalho tem uma disciplina do trabalho. Certo? Você tem que seguir, você não tem liberdade de fazer. Você tem que seguir aquela rotina. Agora, no processo de produção capitalista, não é um processo de coisas úteis, é um processo de produção de mais valor. Lembra da discussão do Marx falando que essa discussão de mais valor, de produtivo e improdutivo, só tinha sentido quando você fala produção de mais valor? É esse que é o ponto. Não é para a produção de coisas úteis, mas é a produção de mais valor. Ora, isso implica que você tem que ter uma disciplina do trabalho, mas tem que ter disciplina do patrão. Para produzir mais valor, você tem que ter, além da disciplina do trabalho, a disciplina do patrão. Ora, se é a imposição da disciplina do patrão, o que você tem? O trabalho externo, o trabalho estranhado, o trabalho alienado. O que é isso? O drama da vida. Aí diz o Marx, qual é o erro dos livros cambistas vulgares? É não distinguir a circulação simples da circulação ampliada. Lembra que eu falei na conversa? Presta atenção, vamos voltar a isso? Ora, e aí você, sem essa distinção, você acha que o que vale para uma situação em que eu chego com o produto que produzi e você chega com o produto que produziu e realizamos a troca, vale igualmente para uma situação em que você e eu produzimos para o mercado externo a nós. Ora, isso implica que a gente não olha o lado da produção, não olha a relação do trabalhador com o trabalho. Isso é, de novo, os manuscritos. Capítulo 5 e manuscritos estão colados. Né? O que é o capítulo? Processo de produção de mais valor. Né? O trabalho externo, trabalho estranhado e economia política fazendo o quê? Né? Escondendo, não olhando para o lado da relação do trabalhador com o trabalho, né? Não só ver maravilhas, as belezas, aquele mundo de fantasia, de encantamento, de conto de fada, que a burguesia vende do processo de produção capitalista. É tudo mentira. Por que ela pode mentir? Porque ela omite, porque ela esconde.
O que fica escondido na bruma? É a relação do trabalho com o trabalhador. É o trabalho externo, é uma imposição externa ao trabalho, né? Assim, ela não vai poder perceber a questão da inversão sujeito-predicado, da alienação, do fetichismo, da codificação, da mortificação e do drama da vida. Então, no capítulo 1, 2 e 3, o Marx desnaturalizou o mercado, valor e preço, dizendo que são criações sociais, né, que podem ser abolidas e, portanto, uma sociedade comunista não só é uma necessidade prática, como ela é factível. Depende apenas de agirmos para que cheguemos nela. E no capítulo 4, ele desembelezou o mercado, o assalariamento, né, dizendo que ele é o quê? A desumanização é o drama da vida. Então, aquele embelezamento que ele, da burguesia de liberdade, igualdade, propriedade, Bento, tudo isso é farsa, é fraude. Então, vamos relacionar os excertos manuscritos de ideologia alemã com Capital. Vamos ver olha como as semelhanças, né? Como que a gente viu no vídeo 3, né? A questão do método. Marx parte de um fato presente. Qual é o fato presente? É a produção da vida. Nos manuscritos, ele vai dizer o seguinte: é a produção da vida e a mortificação da vida. No Capital, ele vai falar a produção da vida é o drama da vida. E aí, ele vai fazer o quê? Vai chegar à origem, né? De onde que vem isso? Nos manuscritos, essa ideologia alemã, ele vai falar, olha, imposição externa, divisão social do trabalho, é a troca. A origem, né, da mortificação da vida, do drama da vida, é a troca. No Capital, ele vai falar o quê? É a mercantilização total da vida. É quando a troca toma todas as dimensões da vida. Então, a correspondência. Aí, nos excertos nos manuscritos de ideologia alemã, Marx fala, olha, a troca impõe o trabalho externo, né? Que é aquele trabalho no qual você não se realiza, você não se identifica. É o trabalho para ganhar vida. E do trabalho externo, você tem a propriedade privada e o assalariamento. Tem que ir lá no vídeo 4 para ver esse raciocínio. Ora, e a produção para troca produz o homem não somente como mercadoria, a mercadoria humana, mas produz como um ser desumanizado, tanto espiritual como corporalmente. Ora, o que ele fala no Capital? O drama da vida, que é o que é a força de trabalho virar mercadoria. Mercantilização total da vida, quando a força de trabalho vira mercadoria. A correspondência está aí. E o que ele acrescenta, então, no Capital? Fala, gente, valor, dinheiro, preço, divisão salário, tudo isso é criação social. Pode ser abolida, não tem nenhuma lei férrea, nenhuma lei natural que implique. É possível, sim, né? Não é só urgente e não é só uma necessidade prática abolir a troca, como é possível você viver sem troca, ter uma sociedade que produza a sua vida sem troca. Tá certo? E aí, a questão de alienação, codificação e fetiche que está ao longo de todo esse negócio. Bom, vamos ver essa coisa de uma forma, de um outro jeito. Na tese de doutorado, o que o Marx herda que vai marcar para ele para o resto da vida? A questão da imposição externa da opressão, herança de Epicuro, tá certo? E aí, no Crítica e Filosofia do Direito da Sagrada Família, ele vai ver isso, como é que essa imposição externa, essa opressão, aparece no Estado, né? Então, ele vai falar Crítica e Filosofia do Direito e Sagrada Família, a questão do direito do Estado, né? Nos excertos no manuscrito, essa imposição externa, essa opressão, vai aparecer no quê? Na imposição à divisão social do trabalho, na troca. E a troca gera o quê? O trabalho externo, a propriedade privada alienada e o assalariamento. Vídeo 4, tem que ver o vídeo 4 para entender isso, né? E no Capital, ele vai falar de coisificação, de mercantilização da vida, de exploração. Ora, o que é a mortificação da vida em última instância? É fruto de uma imposição externa. Tudo que é imposto externamente é opressor, né? E quando você, uma esfera social, impõe a outra certas condições, você tem o quê? Né? A necessidade prática de abolir, de se livrar dessa imposição. Para que você faz isso? Você faz a crítica. A crítica, o que é? É uma arma dirigida contra o inimigo que você quer destruir. E o que a crítica tem que fazer?
ela tem que denunciar a opressão que uma esfera social exerce sobre a outra. Portanto, né, nesse contexto, todas essas maravilhas, essas belezas, essas mentiras, essas falsidades, essas fraudes burguesas, né, não passam de tolice. Né? Ele entra na bruma e mostra, olha, essa história de liberdade, propriedade, igualdade, segurança, fraternidade, emancipação política, democracia, direitos humanos, o que é? É só uma capa para esconder o quê? O egoísmo, que é fruto da guerra do homem contra o homem, fruto do quê? Da produção da vida mediante a troca. Bom, chegamos ao fim. Quais são as mais importantes conclusões do estudo do Marx? Primeiro, fundamental é que a produção da vida mediante o mercado é a fonte do sufoco da vida. Certo? Segundo, que é viável, sim, uma sociedade sem mercado, sem propriedade privada alienada, sem alienação, sem coisificação, sem escravidão, sem fetiche, sem a opressão de uma esfera social sobre a outra. É viável, sim, uma sociedade humana, uma sociedade em que o ser humano esteja plenamente constituído, acabando com a separação entre o ser empírico e o ser genérico. Quando você tiver em si, né, o ser genérico, vídeo sim. Então, muitos estarão perguntando, onde está a dialética? Espero que os 7 vídeos aqui exibidos tenham mostrado que Marx, no Capital, reafirmou as teses dos anos 1840 sobre a inexistência de leis naturais férreas na economia política. Ora, não há como compatibilizar o acaso com a dialética. Como aqui se descarta a possibilidade de Marx ter dissonância cognitiva, a dialética não pode ter sido um modo de investigação, e sim um modo de exposição, um mero argumento retórico do Marx para dialogar com os hegelianos. Ou seja, o que aqui está aqui, né? O fim deixa eu... O que eu argumento? Que, olha, há uma leitura errada também do prefácio à segunda edição. Por quê? Porque eu pergunto, por que o Marx fez um parágrafo só explicando, explicitando, chamando atenção para a diferença entre modo de investigação e modo de exposição? Né? Por isso. Porque, para chamar a atenção de que, olha, eu investiguei, porque todas as coisas, o trabalho dele é permanente, é constante, né? Os mesmos temas, né? As mesmas coisas, né? As mesmas conclusões. Eles podem ter aprofundado e tal, mas na essência mesmo, né? Desde 40, né? Na realidade, desde 41 na tese de doutorado, né? Isso, aliás, talvez até um pouco antes, mas deixa para lá, né? Então, você tem essa coisa. E aí, ele, no Capital, ele fala da inexistência de leis férreas, de leis naturais, e fala de dialética. Pô, por quê? Porque ele fala de dialética para ver se os dialéticos entendem. É um argumento retórico, político. É para agitação e propaganda. Não é um modo de investigação. O que esses vídeos, 7 vídeos aqui estão mostrando? Fala, olha, eu chego naqueles resultados sem nenhum recurso à dialética. A dialética pode ser jogada fora, que eu chego nos mesmos resultados. Portanto, não foi assim que o Marx investigou. Porque isso que eu estou falando não é original meu, não é invenção minha, está lá no Marx. Enfim, a dialética ela não é necessária para as teses do Marx. A dialética, ler o Capital dialeticamente, não perceber isso, é incorrer naquele erro que na ideologia alemã o Marx chamou a atenção dos hegelianos. Falou, olha, vocês pegam a literatura comunista, né, e socialista dos franceses, né, e, em vez de vocês olharem no contexto, entenderem no contexto, vocês levam para o contexto de vocês e constroem o quê? Uma caricatura. E dá a vocês um ponto de vista de vocês e não deles. Então, quando você lê as obras do Marx dialeticamente, você está cometendo o mesmo erro que Marx acusa os hegelianos em relação aos comunistas e socialistas franceses e ingleses. Bom, como eu disse, faltam pelo menos 2 vídeos, né? 1 ou 2, ainda não decidi. O Tiago, ele fez a gentileza de aceitar o convite, e aí nós vamos refletir mais, quer dizer, os próximos 2 vídeos não são de apresentar conteúdo do Marx,
mas refletir, chamar atenção para alguns aspectos. São 2 vídeos de reflexão, tá certo? Vou ver se consigo não demorar muito tempo para fazer isso. Espero que eu tenha tido sucesso na tarefa de levar o meu curso àqueles que não frequentam os bancos escolares da USP, da FEA USP, que não frequentam os cursos que lá eu leciono, né? E também que ajude os alunos a retomarem, né? Nas aulas tem muito mais coisa, muito mais dinâmica e tal. Mas aí, pelo menos, ele volta para a essência e pega o fio da meada. Depois de assistir a aula, ele vendo o vídeo, reforça e fica mais fácil, né? Espero que essa tentativa de ser professor, né? Porque, no fundo, eu não estou querendo ser político. O que eu quero ser é continuar sendo um professor. Se tiver uso político e for na direção da revolução, na direção do comunismo, da ação para o comunismo, a ação para a abolição do mercado, ótimo. Mas, se não, minha ambição é mais modesta. É só ajudar os alunos a entenderem meu curso, né? E, se possível, entenderem Marx. Até o próximo vídeo. O que aconteceu aqui?